Tudo bem? A paz? Vamos continuar nossas leituras e reflexões bíblicas. Hoje temos aqui uma leitura bonita. Nós vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler aí do versículo de Emaús. Vamos começar no versículo 13 e vamos até o 35, né? Que é a caminhada de Emaús, famosa, né? Em vários momentos bíblicos ela é citada, né? Naquele mesmo dia, dois deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Eles, porém, tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo e perguntou-lhes: sobre o que conversais pelo caminho? Eles pararam com um semblante aflito. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: és o único forasteiro em Jerusalém que desconhece o que aconteceu aí nesses dias? Perguntou: o quê? Respondeu-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para o que condenassem à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse o nosso libertador e de Israel. Além disso, hoje é o terceiro dia que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos alarmaram, pois indo de madrugada ao sepulcro e não encontrando o cadáver, voltaram dizendo que tiveram uma visão e anjos dizendo que ele está vivo. Também alguns dos nossos foram ao sepulcro e o encontraram como as mulheres haviam contado, mas não ouviram. Jesus lhe disse: como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas. Não tinha o Messias de sofrer isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, explicou-lhe o que se referia a ele com toda a Escritura. Aproximavam-se da aldeia para onde se dirigiam. Ele fingiu continuar adiante, porém eles insistiam: fica conosco, pois é tarde, o dia está terminando. Entrou para ficar com eles, e enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e o deu a eles. Abriram os olhos deles e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. Comentavam: não se abrasava nosso coração enquanto nos falava pelo caminho, nos explicava a Escritura? Levantaram imediatamente e voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 com os outros companheiros que afirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que aconteceu no caminho e como haviam recebido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta leitura de Lucas é na verdade, um ensino catequético, né? Onde os discípulos de Emaús, mesmo Jesus passando por todo o sofrimento de cruz, já no terceiro dia de morte, ao terceiro dia, ainda eles estavam na dúvida, dizendo que o Messias não tinha chegado, dizendo que o Messias que ia romper com todo o projeto de Roma, ia ser uma guerra, né? Uma opressão, né? Uma mudança radical de tudo. Não. Aí Jesus ele vai caminhando e percebendo qual era a dificuldade de cada um. E aos poucos ele foi entrando na conversa e foi dando uma diretriz para eles, ao ponto de chegar a ser convidado para que pousasse naquela noite onde eles estavam. Aí Jesus não pousa, né? Ele some, na verdade, porque Jesus está ressuscitado já. Ele caminha em Emaús ressuscitado. É o novo Cristo, né? Nosso Salvador agora já passou pela mansão dos mortos, está ressuscitado.
já não está mais no Hades. Então veja, só perceberam a hora que ele explicou toda a lei de Moisés, ou seja, evangelizou-os, catequizou-os naquele momento, abriu um caminho, um novo horizonte para eles, caminhando 2 léguas de Jerusalém para onde eles estavam indo, para a casa deles, para o território deles, a aldeia deles. Ele caminha com eles esse tempo todo e dá a catequese, ensina. Não sabeis que o Messias há de ter passado por isso, aquilo. Ou seja, abra sua mente, pense, abra seu coração, entenda. O mistério da salvação já aconteceu. Vamos então ser como, abrir os olhos, ser como aqueles que seguiam Jesus e entenderam. Abrir os olhos e sentir que Ele passou por nós, trouxe a ressurreição, a verdade e a vida como o nosso caminho. Aí depois que Ele fraciona o pão, aí seu coração se abrasa. Nossa, será que é Ele? Nossa, sentimos um fervor, um ardor, né? Dentro dos nossos corações, lá no versículo 32. Não se abrasava nosso coração enquanto Ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura. Irmãos, a verdade da fé é uma só. O caminho da fé é um só. E esse caminho é Jesus. Esse caminho que é a verdade de Deus, que é a nossa luz,